Olá, minhas estrelas luminosas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Multiverso Luminous. Vamos a mais um momento de correio de luz com nossas psicografias. E antes de mais nada, gostaria que vocês, como agentes também participativos, propaguem esses vídeos, compartilhem, curtem, comentem. A nossa plataforma, o nosso canal, ele é algo extremamente colaborativo. Então é muito importante que vocês participem também desse momento de mudança, de propagação, para a gente espalhar coisas boas pelo mundo, coisas que a gente considera relevantes, interessantes, tá bom? Então curta, se inscrevam para receber sempre, toda vez que eu lançar algum vídeo, vocês vão ser notificados para vocês acompanharem. Com o tempo eu vou colocar uma data específica de liberação dos vídeos, né? De postagem dos vídeos. No momento eu vou gravando, eu vou soltando, mas vou me organizar sim para ter esses momentos. Hoje nós vamos ler uma psicografia, mais uma vez, né? Super emocionante. Não vou dar spoilers, não vou falar o final, não posso. E até explicar que no momento que eu psicografo, eu vou escrevendo, em alguns momentos eu vou tendo as sensações ou vendo as cenas como espectadora, como se fosse mesmo uma novela acontecendo, um filme. Em outras vão sendo ditadas para mim, em alguns momentos vão vindo alguns flashes de imagem, ou não, somente sendo ditados mesmo, como se fosse uma conversa. Então, nesse caso aqui, eu não sei qual vai ser o desenrolar da psicografia. Às vezes começa de um jeito, quando vê tem uma reviravolta, tem outro desfecho. Então, até para mim é surpreendente. Eu estava lendo novamente aqui para escolher quais as psicografias ler, né, no canal, e eu vou lendo, não me recordava pouco, né, não profundamente, com tanto detalhe, e na minha própria leitura eu ficava, gente, não lembrava disso. Então, vamos lá. Foi psicografada em Niterói, dia 4 de março de 2021. Esse foi o 202º Correio de Luz. A Casa Vazia. A história nos traz vários momentos de conflito e de guerra. Coisas novas surgem e outras ruem. As famílias e as casas nada mais são do que um reflexo dessa constante movimentação. Vim de uma casa extremamente suntuosa, cheia de fartura que beirava o desperdício, mas absolutamente nada nos abalava. Parecia uma condição eterna, mas eu, na minha gigantesca ignorância, estava completamente equivocado. Fui e era completamente cego pela soberba, pela ganância e movido pelo dinheiro, me achando superior a tudo e a todos. Nossa, que arrependimento me consome. Como eu disse, nada é eterno, muito menos o dinheiro. Pior ainda se ele é movido por tantos sentimentos mesquinhos e asquerosos. Chega a feder de tão sujo que é esse tipo de sentimento. Mas voltando para a minha fatídica história. Para Deus, nada é impossível, e para ele reverter esse tipo de condição é num estalar de dedos. As coisas foram começando a ficar cada vez mais complicadas. Nada fluía. Tudo se transformava em um problema cada vez maior. A morte do meu pai, o desequilíbrio e a raiva cada vez maior da minha dita mãe. Aí, explicou aqui, botei até entre parênteses, porque ela me odiava mais que tudo. Era movida a mais dinheiro do que eu. E tudo foi ladeira abaixo. Eu, preso no meu mundo asqueroso, do ego, da vaidade, da riqueza e das ações e excessos desmedidos sempre. Torrava todo o dinheiro. Me endividava, mas para mim não teria fim. Eu sempre achava que teria todo o dinheiro do mundo, que compraria tudo e a todos.
Mas a vida não é mãe, é padrasto. Até que poderia ser minha mãe, sim. Eu aprendi da pior maneira, contraindo todas as doenças possíveis por causa dos vícios e do sexo completamente desvairado e desequilibrado. Eu fui em uma descendente, em uma rota voraz de colisão. Tudo começou a ruir de maneira tão rápida e tão avassaladora que nem dava tempo de administrar uma por vez. Resumindo, a falência para minha mãe e eu foi pouca. Na verdade, chegamos ao fundo do poço. Vendemos absolutamente tudo para poder comprarmos o que comer. Não tínhamos dinheiro para absolutamente mais nada. E era tão vergonhoso que nos mantivemos fechados em nosso casarão vazio, para que ninguém mais visse nossa miséria, apesar dos rumores. Ficamos lá, deteriorando, junto com a casa. Primeiro fui eu a morrer, e em seguida minha mãe. E após nossa morte, continuamos naquele covil asqueroso, destruído e sujo por muitos e muitos anos naquela casa abandonada. Nem posso dizer se sabia ou não se estava morto ou se estava morto. Eu estava tão confuso, fraco e desnorteado que só ficava lá, como um mendigo sujo, e toda vez que chegava alguém, não sabia se vivo ou morto, eu e minha mãe os colocávamos para correr de lá, pois era a única coisa que nos restava daquela situação miserável. Após muitos e muitos anos, houve uma grande invasão à casa. Fomos jogados na lama e na sarjeta. Passamos pelas piores situações que possam imaginar, fugindo de um lado para outro nas ruas. Foi quando nos unimos a um grupo de mendigos maltrapilhos, vivos e outros já mortos como nós. E de repente surgiram umas pessoas de branco, umas senhoras, uns rapazes. Era um grupo grande, a roupa deles e eles brilhavam. Eu nunca tinha visto aquilo antes. E no meio deles tinham outros que não brilhavam, mas eram protegidos por esses que brilhavam. Esse grupo nos entregou uma sopa tão gostosa que parecia a melhor comida que eu já havia comido na vida. Nem nos melhores banquetes havia algo tão gostoso e maravilhoso. Era muito bom. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a situação era tão boa, me senti tão bem, e alguns dos brilhosos vieram conversar e até abraçar a gente. Eles não tinham nojo. Eu cheguei a ficar chocado com isso. E minha mãe pegou a comida e ficou de longe com medo de tudo aquilo, amuado no escuro. E me perguntaram se eu queria ajuda para sair daquela condição. Era lógico que eu queria. Já havíamos passado por tantas coisas e sofrimentos que qualquer coisa melhor que aquilo já era uma salvação. Eu fui em direção à minha mãe e expliquei para ela que eles queriam nos ajudar. E ela não conseguia entender, já que não tínhamos nada para dar em troca. Expliquei que não poderia ser pior do que toda aquela situação que estávamos e que havíamos passado. Então, fomos levados junto com o grupo para um local de limpeza, tratamento. Cortaram nosso cabelo, nos deram roupas simples e bonitas. Nos deram frutas, coisas que eu não comia há séculos. E até hoje estou lá, aprendendo, me tratando e estudando. Hoje tivemos uma reunião com alguns para explicar que iríamos fazer uma excursão para atendermos e observarmos alguns trabalhos. E chegando aqui, me perguntaram se eu gostaria de contar minha trajetória e história. É tudo tão novo e diferente. Contar a minha história me fez muito bem, até para refletir em todas as minhas escolhas, falhas, trajetórias. Estão me ensinando para ser sempre sincero, até comigo mesmo, e usar tudo isso como um aprendizado e alavanca para aprender cada dia mais. Sou grato a todos, do aprendiz Rogério. Achamos que hoje
não precisamos realizar mais esclarecimentos. Isso daqui foi uma observação de outros espíritos que, dependendo da psicografia, eles davam alguns esclarecimentos para mim. Então vamos lá. Achamos que hoje não precisamos realizar mais esclarecimentos sobre a experiência do irmão, pois suas palavras já falam por si na questão a ser analisada sobre as consequências de nossas ações. Parabenizamos a ele por esse grande progresso. Muitos aplausos pelo relato dado pelo irmão. Muitos aplausos, no caso eu coloquei um comentário como se eu estivesse psicografando e ele estivesse me relatando, mas no plano espiritual tivessem várias pessoas assistindo e aplaudindo ele. Então, essa psicografia é muito interessante porque a gente reflete, né, em como as questões materiais podem prender a nossa mente. Como o materialismo prende a nossa mente. Eles ficaram presos no casarão, até porque era um local onde eles se sentiam seguros. No momento que eles falaram assim, que eles foram colocados para fora do casarão, eu visualizava, me mostraram, né, outros espíritos trevosos que tinham mais força que eles naquele momento e realmente jogando eles na rua, jogando eles no meio da lama. E aquele porto seguro material físico para eles ruiu por completo, já estava ruindo no plano físico, que impactava o espiritual, que eles estavam visualizando, mas no momento que eles foram expulsos, colocados na rua, ruiu de vez, que eles não tinham mais aquela estrutura. Então eles tiveram que se unir a outros, né, porque eles passaram bastante perigo, do mesmo jeito que as pessoas que moram encarnados, né, vivos, não tem segurança nas ruas e eles precisam se unir em certos grupos. Na espiritualidade, como já tive vários relatos, já me mostraram, já tive visualizações, também ocorre o mesmo. Então, eles se uniram a outro grupo de espíritos que estavam ligados energeticamente por afinidade com outros moradores de rua, né? E esses trabalhadores no qual estavam alimentando, que também me foi mostrado, eram trabalhadores que estavam levando comida física, eram encarnados que estavam realizando esse trabalho. Não vem assim, quem eram os trabalhadores, qual era a ONG, qual era a religião deles, isso não é importante. O importante é a caridade, é a ação, é você estar fazendo um bem, tendo um propósito, né? E eles foram juntamente com essas pessoas encarnadas, vivas, que estavam realizando esse trabalho, estavam os trabalhadores espirituais, que ele falava que alguns brilhavam, alguns não brilhavam. Quando ele visualizava, os que brilhavam eram trabalhadores, né, deviam ser espíritos mais elevados, no qual ele via esse brilho, e os outros ou eram espíritos que não tinham tanto essa energia, mas estavam desencarnados, mas também estavam realizando, e os encarnados também, os vivos, que também estavam realizando ali o trabalho. Que ele até relata que em alguns momentos ele não sabia quem era vivo, quem estava vivo ou quem estava morto. Então, ele trazendo essa percepção dele, né? E o que me foi mostrado no momento da psicografia me trouxe essa informação. E aí a mãe, né, com aquele pensamento tão materialista, eu só consigo se eu te der, eu só consigo se tiver troca, a pessoa só vai gostar de mim se eu tiver dinheiro. Ela ainda estava muito mergulhada nesse pensamento. Então,
ela ficou assim, não, muito cabreira, desconfiada. Por que estão me dando comida? Por que estão me tratando bem? Eu não tenho nada para dar para eles. E o filho, né, tentando fazer essa abordagem com a mãe. Então, nossa, são tantos pontos de análise, né, e reflexões. Por isso que eu falo que a troca de vocês, né, de você que está assistindo, é muito importante. Que eu tenha as percepções de acordo com a minha mediunidade, o que me é passado, o que eu psicografo, sensações, sentidos, e da minha vivência, da minha história. E vocês também daí do outro lado, você do outro lado, também vai ter, às vezes vocês conseguem ver uma outra faceta dessa história, ter uma percepção, ter um outro olhar que agrega ao que está sendo, né, passado aqui pela história. E um desses momentos eu falei assim, nossa, realmente eu não tinha tido essa percepção, não tinha tido esse olhar. Por isso que é tão importante a realização dessa troca, né, do que você, que você também sentiu, qual foi sua percepção. E aí nesse momento, né, continuando em relação à história, eles são levados, eles concordam, né, refletem, tipo assim, pior do que a gente já tá e que a gente já passou. Eu acho difícil, vamos dar a oportunidade de ver o que tem de melhoria, o que eles podem nos auxiliar. E aí eles dão a permissão, porque os trabalhadores da luz, eles não obrigam ninguém a nada, eles não podem realizar qualquer trabalho de resgate sem o livre-arbítrio, sem a autorização daqueles que estão ali. Então eles perguntam, você quer ajuda, você quer, né, sua mãe quer vir com a gente? Então eles respeitam muito esse livre-arbítrio. E aí nesse momento eles decidem, né, fazer a diferença, mudar e escrever uma nova história na trajetória deles. E como ele relata ali no final, eles participam agora, né, dessas visitas aqui na Terra, ao plano físico, lógico, no outro plano, né, mas realizando, e numa dessas excursões que ele relata, ele veio aqui participar da minha reunião mediúnica, né, desse momento que eu estava psicografando. Então, assim, é muito interessante, todos os desfechos são muito surpreendentes, apesar da gente ler muito histórias parecidas, né, em livros espíritas, livros de outras religiões, contos, citações voltados para isso, né, que tragam essa filosofia. Mas é sempre muito, muito interessante como é o desenrolar, como Deus escreve certo por linhas tortas, como o aprendizado pode ser através do amor ou do sofrimento. Então, mais uma vez, muito obrigada por participarem. Continue aí compartilhando, curtindo, comentando, porque é muito importante a participação de vocês, como eu já falei várias vezes. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.